Olá, meus amigos, estamos aqui em São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023 e esse programa hoje nós vamos falar ainda sobre o interventor. Mas e o programa sobre a posse dos presidentes do Congresso? Não, isso é muito bom. Eu vou guardar mais um pouquinho, porque ali vai ter uma novidade para vocês que é muito interessante. Prometo, deve ser o próximo vídeo, mas ainda existe uma urgência para a gente ser tratado aqui. E eu vou trazer aqui um debate, eu quero muita participação de vocês, porque é uma coisa muito, assim, sutil e que é preciso a gente ter muito bom senso para abordar. E eu sempre invoco o artigo 5º da Constituição Federal, que me garante o direito de expressar a minha opinião, o meu pensamento, e a forma como eu vejo e interpreto o mundo. E você também tem todo o direito de interpretar o mundo a partir dessas informações que eu vou levar até você. Porque eu tenho certeza que eu tenho um público aqui, um público muito, muito seleto. Eu sei que eu não tenho muitos seguidores, mas esses poucos seguidores são seguidores assim de uma capacidade muito alta de entendimento. Então vamos lá. Eu quero falar sobre os atentados contra os direitos e garantias individuais dos cidadãos brasileiros. Vou passar um pedaço que eu já passei em outro vídeo, mas nós vamos aprofundar ainda mais nesse tema, que ele é muito sério. Só que eu vou fazer um formato diferente, eu vou ficar na tela enquanto a gente assiste, presta atenção. O que eu acho mais importante, que foi simbólico, foi na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, a gente desmontou o acampamento, encaminhou todo mundo para os ônibus, de lá para a sede da Polícia Federal, sem ter um problema, sem ter um enfrentamento, sem ter um incidente. Como você conseguiu que 1.000 e tantas pessoas fossem bovinamente entrar em ônibus para serem presos? Eles sabiam que estavam sendo presos? Olha, ali eles sabiam que estavam sendo encaminhados para a Polícia Federal, e já havia a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que fosse desmontado e fosse lavrado ali o flagrante, todos fossem presos ali. Sim. Então já existia a determinação. Aí é difícil dizer se sabiam, se não sabiam. Agora, aí vai de cada um ali. Mas é difícil. Agora, peraí. É difícil você dizer que não sabiam, porque hoje é tudo no tempo real, né? Então, e todo mundo estava com o celular acompanhando, eles estavam com o celular, eles ficaram com o celular durante um bom tempo. Bem, vocês já viram isso no último vídeo, nos vídeos passados que eu passei, e que realmente ele fala, esse aí é o interventor, que chama Ricardo, acho que é Ricardo, né? Ricardo Capelli. E ele é o cérebro da operação de 8 de dezembro, né? De 8 de janeiro. Aí o cérebro e o núcleo do cérebro é ele, o ministro Padilha, o ministro Flávio Dino e o presidente Lula. Esse núcleo. E depois também chegou o ministro da Defesa, né, que participou desse imbróglio, né, todos reunidos ali na sede do Ministério da Justiça, acompanhando esse evento do dia 8 de dezembro. Janeiro, oh meu Deus. E aí eu vou entrar em detalhes de outro assunto, mas sobre isso, essa quebra, né, de protocolo, porque não existe na história do Brasil, não existe no amparo legal, no arcabouço jurídico, você prender 1.000 e tantas pessoas sem elas saberem que estão sendo presas, sem mandado de prisão, sem um mandato que fala assim, tipificando o crime, que crime que essa pessoa está cometendo, entendeu? Sem dar para ela um direito de defesa. Ela não, sabe, ela não foi anunciada, você tem um direito a um advogado, a um telefonema, quer dizer, elas foram realmente sequestradas de forma arbitrária, sem tipificar o crime, porque não existe um crime no Código Processual, no Código Penal, no Código Civil, no Código Constitucional, entendeu? Que incrimine manifestações políticas de cunho pacífico. E elas estavam de cunho pacífico. Nós vamos chegar nisso, porque isso é muito importante. Vamos dar continuidade. Mais de 1.350 pessoas
presos políticos em massa. Mas, João, como presos políticos? Você vai ver. Esse interventor, ele vai dizer que é presos políticos. É sério? Presta atenção. Sim. Volto a dizer, conspiração não passa recibo, né? Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Eu tive que parar. Conspiração não passa recibo. É uma sequência conjunta de coincidências. Bem, eles estão sendo acusados de uma sequência conjunta de coincidências. Agora, o desafio, qualquer jurista, qualquer professor da área jurídica, qualquer membro do Supremo Tribunal Federal, qualquer membro de Conselho Superior de Justiça, que identifique, que tipifique esse crime de coincidências. Crime de coincidências. Hein? Sacode aí. Você está aí? Porque tem uma turma que está hipnotizada, sabe? Está em transe. São os que eu chamo de bolsofóbicos, sabe? Essas pessoas que ficaram muito tempo expostas a Jornal Nacional, CNN, entendeu? Fantástico, UOL, Folha. Essa turma que ficou muito tempo exposta, essas pessoas estão doentes. Elas estão sofrendo de um distúrbio que se chama bolsofóbicos. Então, eles, quando você fala Bolsonaro, eles dá um gatilho e eles não reagem. Eles não conseguem interpretar mais os fatos. Mas esse cara falou, e vou repetir aqui, né? Mais de 1.350 presos políticos em massas. Não, o negócio vai piorando. Sim. Volto a dizer, conspiração não passa recibo, né? Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Todas, para tudo há um argumento e há do ponto de vista da legalidade, pode até estar tudo em ordem, mas é muita coincidência. São muitas coincidências, né? Viu? Do ponto de vista da legalidade, está tudo em ordem, mas são muitas coincidências. Crime de coincidência. O Dino falou que ia criar crimes. Então o Brasil criou o crime de coincidências. Gente, não cometam coincidências, porque vocês podem ser presos sem ser em flagrante delito, sem precisar saber que está sendo preso. Vocês vão ser sequestrados pelo Estado se vocês cometerem crime de coincidência. Entendeu? Vai acompanhando. É por isso que eu sou adepto daquela famosa frase do ministro Celso Amorim. Ele fala, quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Agora a gente precisa, eu acho que fazer uma reflexão. Presta atenção. Que eu acho que talvez seja a mais importante desse processo todo, né? Nas forças de segurança, a imensa maioria dos homens e mulheres das forças de segurança, eu não tenho dúvida nenhuma que votaram no Bolsonaro. Tem alguma coisa mal parada nesse relacionamento do campo democrático com as forças de segurança. Pum! Crime político. Perseguição política. Perseguindo apoiadores de Bolsonaro. Ele deixou claro, esse é o interventor. Ele fez uma caça aos bolsonaristas. Crime político. Tipificação do crime, coincidências. Olha o grau de sanidade que nós estamos vivendo. Acompanhe. Então, se a grande maioria votou nas forças de segurança, as pessoas votaram no Bolsonaro, aqui tem gente que votou no Bolsonaro e, eventualmente, apoiou a atitude golpista, mas tem muita gente que votou no Bolsonaro e defende a Constituição. E é legalista. Eu acho que a gente tem que saber ir com calma e diferenciar isso. E puxar os que defendem a Constituição para perto da democracia. Acho que o desafio nesse momento, o corte nesse momento, não é quem votou no Lula ou quem votou no Bolsonaro. O corte do momento é quem está ao lado da Constituição. Tá bom. Então quem está do lado da Constituição? Quem prende 1.300 e tantas pessoas, 1.500 pessoas, sem elas saberem que estão sendo presas,
sem um mandado de prisão, sem uma tipificação do crime. Ah, não, tem uma tipificação do crime, está lá no Código Penal. Artigo, vem aí para mim, pede para esse rapaz passar o artigo aí. Crime de coincidência. Sério? Quem está do lado da Constituição? É ou não é uma perseguição política? São prisioneiros políticos. São crime de coincidências. Quem está do lado da Constituição? Acorda aí, Brasil! Porra! Eu fico puto, sabe por quê? Porque o senador Duval faz um comentário bobo. A imprensa cai em cima, os bolsofóbicos viram uma frenesi. O Bolsonaro falou alguma coisa? É crime. Não falou nada? É crime. Blá, blá, blá. Uma coisa que não teve fundamento nenhum. Mas é o Bolsonaro. Trava. Esse povo está doente. É um complexo de inferioridade, não sei, de inveja, não sei, mas existe um ódio latente, sabe? A gente não consegue ficar livre do Bolsonaro porque o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, do outro lado do hemisfério, desse planeta Terra, mas ele não sai da boca desses bolsofóbicos que só sabem ver e falar em Bolsonaro. Porra! Isso é uma doença. Vocês estão em transe, vocês estão hipnotizados. Não acabou. Continue. Vacinação em massas de presos políticos. O mais recente balanço do governo do Distrito Federal aponta que 1.398 pessoas estão presas por envolvimento nos atos de vandalismo em Brasília. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, 904 homens foram levados para o Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda, e 494 mulheres para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Sabe o que aconteceu ontem aos montes, né? Vacinação contra a Covid-19 desses presos, porque havia muitos deles que não tinham se vacinado. E aí, para você ir para o sistema prisional, precisa estar vacinado. Então, ontem teve uma vacinação grande, viu? Bom. Em massa ali, dessas pessoas que foram encaminhadas aos presídios. Vocês estão vendo a gravidade do problema? Isso pode ser crime contra a humanidade. Eu sei que eu tenho gente me assistindo nos Estados Unidos, na Suíça, tem bastante gente na Suíça, Portugal, França, entendeu? Eu tenho gente na Austrália, eu tenho os dados das pessoas, eu não tenho uma audiência grande, mas eu tenho uma audiência qualificada. Encaminhe esse vídeo para esses organismos internacionais de direitos humanos, porque não é possível. A gente está vivendo isso no Brasil. Vacinação em massa de presos políticos, vítimas de preconceito, vítimas de ódio. É um preconceito, isso é terrorismo. Você prender gente por preconceito é terrorismo. O que é? Conceito é quando você tem uma ideia na cabeça. O preconceito é quando você tem uma ideia anterior. Não, são bolsominions, são bolsonaristas. Prende. Não sei, não tem crime. Prende. E vacina esse povo. E aí eu pergunto, vacina com o quê? O que será que eles injetaram nesse povo? Se existe ali preconceito, ódio? É quase nós estamos vivendo uma situação igual os nazistas vieram com os judeus. Sabe? Você pega um povo que você classifica como hediondo, porque isso é crime de ódio. Isso é crime, é preconceito. São pessoas que não cometeram crime nenhum. Esse interventor aí, ele foi militante da UNE, foi presidente da UNE. Muitas vezes ele fez manifestações, entendeu? Ele confrontou polícias. Ele usou da violência. E ele nunca foi condenado por isso, porque o Brasil tolera, porque isso é manifestação política, apesar da esquerda ter esse lado agressivo de fazer isso, a direita não.
E ele pega essas pessoas que não cometeram crime nenhum, ele sabe disso, eu sei, o governo sabe, os parlamentares todos sabem e se calam, a imprensa sabe e se calam e criam essa narrativa. São bolsofóbicos, essas pessoas estão doentes, são bolsofóbicos, fobia do Bolsonaro. Acabou não? Vamos lá. Envolvimento da base política do governo nos atos de vandalismo. Esse aí, ó. Onde está o Danilo? Esse menino foi identificado como o rapaz que quebrou o relógio dentro do Palácio do Planalto. Ele estava lá dentro, andando da forma mais contraída possível, quando não tinha nada acontecendo, sabe? E ele estava lá, usando essa camisa preta que está pendurada no ombro dele. Ele estava indo para Brasília, parou para fazer um lanche na estrada e ele se apresentou como Danilo. Aí a gente pergunta, onde está o Danilo? Como esse menino foi identificado, a imprensa, os bolsofóbicos, entrou em pânico, sabe? Como explicar um agente do MST, da base do governo Lula, agindo de forma violenta, depredando dentro do Palácio do Planalto, o lugar mais protegido do Brasil? E esse menino aí, que a gente está mostrando para vocês, aparece assim no Diário de Pernambuco, na Globo, no Fantástico, no SBT, no SBT eu não sei, mas na Bandeirante, até na Jovem Pan, entrou na onda sem saber, entendeu? O UOL, e virou isso aí, ó, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. É falso. O rapaz que estava de preto, aquela blusa preta naquele rapaz que estava dentro do Senado, dentro do Planalto, não é essa blusa preta que está no ombro desse homem do MST. Aí, para colar, aí que faz isso, olha, duas pessoas iguais eles colocam. Isso é do Portal Terra. Olha, repare a diferença do nariz. Que diferença, gente. Olha lá, a entrada na testa, entendeu? O semblante. É porque o outro está olhando para cima, o outro está olhando para frente, tudo depende da câmera que está usando, a lente da câmera, mas é a mesma pessoa. Aí ele se apresenta uma versão de alguém preso para tirar essa notícia da mídia, porque isso derruba o governo. Aí apresenta esse rapaz aí como se fosse o outro rapaz. E os bolsofóbicos, aqueles que estão hipnotizados, eles olham e falam, é a mesma pessoa. Eles falam, é a mesma pessoa. Sério. E tem gente que acredita. Então, isso está na mão, sabe de quem? Do Marcos Duval, do senador, que eles querem destruir, porque o Marcos Duval é especializado em inteligência. Ele tem todas essas informações. O que eu estou passando para vocês é o que está na internet. Mas ele, senador, especialista na área de inteligência, ele tem muito mais coisas, que eu nem faço ideia o que ele tem. E ele é hoje um homem-bomba, que pode implodir esse sistema. O governo, essas mídias todas. Por isso que eles estão massacrando ele. Entendeu? E ele já falou isso, que ele está com isso. E ele está sozinho nisso. Então, se ele está sozinho e elimina ele, ninguém vai olhar. Acaba. Esconde isso da mídia. Ai. É isso aí. Eu não tenho mais nada para falar. Eu espero que vocês me perdoem se eu estou sendo um pouco intransigente, um pouco nervoso, mas, sabe, o Brasil está passando por um momento muito difícil. É tanta gente envolvida nesse esquema. Você está vendo aí, essas pessoas que estão presas estavam lutando de forma pacífica, denunciando um golpe que o Brasil está sofrendo. Está aí na cara de vocês. São presos políticos. E eu estou aqui, o que eu posso fazer por eles, eu estou fazendo. Porque eu estou aqui de fora, mas eles estão lá presos, incomunicáveis. Entendeu?
Sei lá o que eles estão tomando na veia. Se é injeção com HIV, se é injeção com alguma merda. Porque são crimes de ódio, essas pessoas odeiam. Para eles acham que esses bolsonaristas são parasitas, têm que morrer. Porque você vê que existe uma patologia nisso. Então essas pessoas estão correndo risco de vida. Saúde pública. Isso é sério. Então tá bom. Mais uma vez eu invoco o artigo 5º da Constituição Federal, porque eu sou a favor da Constituição Federal, certo? Sou um legalista. E acredito que você também é. E você vai compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. Porque a gente tem que dar uma sacudida nesse país. Essas pessoas que estão sob hipnose têm que acordar. Vocês já imaginam? Vocês lembram? Vocês conhecem aquela história da galinha? Eles pegam o giz, põem uma linha no chão assim, ó, e pegam o bico da galinha e encosta na linha. Aí a galinha fica lá assim, ó. Não mexe. Ela está hipnotizada, ela está em transe. Então quem ficou muito tempo exposto a essa mídia corporativa está igual essas galinhas, sabe? Eles estão sob um processo de hipnose. Então eles vão andando, sente, vamos assistir Jornal Nacional, vamos assistir Nacional, Bolsonaro. Aí eles ficam assim. Aí se você está conversando qualquer coisa, se você fala Bolsonaro, dá um gatilho nessas pessoas. E elas travam. E aí elas passam a não pensar mais com a razão. Sim, se você está me vendo e se identifica com isso, você está sob transe, você está sob hipnose. É o que eu imagino, não tem outra explicação. Então você nunca vai enxergar essa realidade que está latente aos olhos das pessoas que têm bom senso. Fiquem com Deus. Vocês que votaram na esquerda, que votaram na direita, que votaram no centro, que são Bolsonaro, que são Lula, que não são coisa nenhuma, que vai pro raio que o parta, que quer explodir esse mundo, que não acredita no Brasil. E para vocês que têm esperança, que ainda acreditam no Brasil, que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês e que abençoe vocês. Sabe? A gente precisa de pessoas serenas, sãs e com capacidade de perceber a realidade que está se apresentando para cada um. Um abraço. E eu prometo que o próximo vídeo eu vou falar sobre a posse dos presidentes do Congresso. Um abraço.